Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, está no meu escritório e hoje a gente tem um vídeo bem especial. Vocês pediram arduamente que a gente comentasse sobre o documentário em 3 episódios Hillsong: A Mega Church Exposed, que tá aí dando o que falar, que expõe a Hillsong, as suas imoralidades, os abusos e tudo mais, blá blá blá. Foi o que eu fiz. Chamei um especialista para poder ajudar a gente. O Pedro Pamplona, que é aqui da equipe do 2 Dedos de Teologia, tem um amplo caminho de estudos sobre igrejas Sikh Sensitive, igrejas da cultura emergente, e escreveu bastante sobre parte dessa subcultura no livro que a gente escreveu junto, que consta também com Guilherme Nunes, Você é o Ponto Fraco de Deus e Outras Mentiras sobre a Teologia do Coaching, que inclusive é este livrinho maravilhoso aqui, que a gente escreveu junto, bonito, e você consegue comprar ele com desconto, tá com desconto especial, neste momento tá com desconto especial aí na descrição. Vai dar uma olhada no livro, que já explica muita coisa que você vai encontrar dentro de igrejas de cultura Hillsong, mas Pedro Pamplona preparou uma aula pra gente no vídeo de hoje. Fica aí até o final, eu tenho certeza que vai ser uma experiência transformadora, muito além de simplesmente fazer fofoquinha sobre problemas de igreja. Tem muitas lições importantes que a gente pode tirar do caso da Hillsong. Já vai deixando o teu like aí e agradece aí nos comentários ao Pedro Pamplona por ter vindo aqui participar e dar essa aula maravilhosa que vocês vão assistir a partir de agora. Fala pessoal, hoje sou eu aqui, Pedro Pamplona, no lugar do Iago Martins. Este é um vídeo onde eu vou analisar o documentário da Hillsong que foi produzido pelo Discovery Plus, né, a Mega Church Exposed. Eu assisti este documentário na semana passada, são 3 episódios de mais ou menos 1 hora, creio que muitos de vocês já assistiram também, e se você não assistiu, vou deixar a dica que o Discovery Plus tem 7 dias grátis para você testar, então você pode fazer a sua conta, ele vai pedir lá, né, que você coloque as informações de pagamento, mas eu fiz isso e você assiste e antes do 7º dia, né, do 8º dia, você vai lá e cancela e não paga nada. Então você pode também, se você se interessar, assistir. Não tem nenhum problema de você assistir depois desse vídeo. É claro que eu vou falar de algumas coisas do documentário rapidamente, eu não vou ficar aqui comentando e analisando cada detalhe de cada episódio. Primeiro porque o vídeo seria muito longo. Segundo porque tem muita coisa que eu não consigo analisar e julgar. Teria que pesquisar mais e gastar muito tempo nisso. Então você pode tranquilamente assistir esse vídeo e depois assistir o documentário. Essa minha análise aqui vai servir tanto para ajudar na reflexão de quem já assistiu, como para te guiar para você assistir mais preparado, ok? E eu resolvi fazer essa análise por 4 motivos. Primeiro é porque a Hillsong Church é uma igreja muito influente nos nossos dias, principalmente entre os jovens. Segundo, porque muita gente tem, né, assistido e comentado na internet sobre esse documentário. Terceiro, porque eu considero o documentário muito necessário e ele é, apesar de alguns pontos negativos, ele é mais positivo, ele é necessário, ele é bom de se assistir, ok? E quarto, ele é bom, mas nós precisamos de alguns filtros, que são filtros que eu quero dar aqui nessa análise para você reassistir ou assistir ou refletir melhor no conteúdo do documentário, certo? Então, vai assistindo aqui, né? Preste atenção, que vai ser importante para você que já assistiu e tá assistindo ou tá pensando sobre a Hillsong Church, a cultura da Hillsong e as igrejas que copiaram e que até hoje copiam, são influenciadas pela Hillsong. Um rápido detalhe que eu queria dizer pra você. Eu não tô analisando aqui como um leigo no assunto, tá? Muita gente vai dizer, ele tá falando do que ele não sabe, ele tá falando do que ele não conhece, ele viu um documentário de 3 horas e tá falando isso. Gente, eu já dediquei um bom tempo da minha vida a estudar o movimento Seeker Sensitive, ou sensível ao que busca, esse modelo de igreja. E dentro dele, a Hillsong tem um modelo exagerado. Também estudei sobre a Hillsong. Eu já li alguns livros que são utilizados por quem defende esse tipo de modelo de igreja. Eu já conheci gente que foi para Hillsong College, pude conversar com eles. Eu conheço de perto uma igreja que é a Hillsong Family, né? Então, dediquei algum tempo para estudar sobre isso. E é exatamente mais nesse ponto, que é o ponto que eu mais conheço, que eu vou julgar e que eu vou analisar aqui o documentário, tanto pro lado positivo do documentário quanto para fazer as críticas ao documentário, né? Então eu não vou me ater muito aqui, por exemplo, a questões de casos de abuso, por exemplo, que são casos muito pessoais, ou casos de como o pastor tratou fulano de tal, né? Só vou tratar quando tiver ligação com a cultura, ou ao nível que tem ligação com esse tipo de cultura da igreja, da Hillsong, que é para mim o ponto maior do documentário. É o ponto mais positivo. É mostrar a cultura da Hillsong, a cultura desse tipo de igreja,
e como ela é problemática. Então vamos lá, eu vou passar aqui mais ou menos episódio por episódio e eu vou focar mais no primeiro, porque o primeiro para mim é o melhor episódio, porque é o episódio que mostra justamente a cultura e o problema da cultura da Hillsong e da cultura sensível ao que busca. Então o primeiro episódio, ele começa mostrando a história da Hillsong Church, e você pode conhecer lá, você pode conhecer aí no Google, mas para mim aqui na análise vale dizer que a Hillsong foi fundada em 1983 em Sydney, na Austrália, pelo Brian Houston, junto com a sua esposa. E ele é filho do Frank Houston. E você vai ver que isso é muito importante. E a igreja, ela se chamava Hills Christian Life Center. Esse é o nome de fundação dessa igreja, que começou pequena, poucas pessoas, mas que cresceu muito rápido. E aí a Hillsong era um ministério de música dessa igreja, que cresceu tanto, que ficou tão famoso, tão forte, que o Brian Houston, ele decidiu então chamar a igreja agora de Hillsong Church. E essa estratégia, ela já nos diz um pouco aqui do tipo de estratégia, cultura e até da marca que o Brian Houston estava construindo. No comecinho deste episódio, há uma frase que para mim é muito interessante. Um dos entrevistados diz assim: nada na Hillsong me surpreende. Eu não diria nada, porque nada é muito forte, mas eu poderia dizer muitas das coisas da Hillsong não me surpreende. E não me surpreende por quê? Porque as coisas que acontecem ali, toda a ostentação, toda a cultura de celebridade, os abusos, a forma de lidar com alguns problemas e pecados, essas coisas não surpreendem quando vem de uma cultura problemática como a Hillsong tem. Então, nesse sentido, existem culturas eclesiásticas que elas facilitam e até dão mecanismos de incentivos a esse tipo de coisa. Ao bullying, ao abuso, à ostentação, ao não lidar da maneira bíblica e correta com isso. É claro que essas coisas podem acontecer em qualquer lugar. Em culturas mais saudáveis isso pode acontecer, mas há culturas que facilitam isso e que eu diria que até incentivam isso. E a cultura da Hillsong mostrada nesse primeiro episódio é uma dessas culturas altamente problemáticas. E é aqui que está o ponto mais positivo do documentário, que é expor essa cultura e nos mostrar o perigo delas e as incoerências terríveis dela. Então, no primeiro episódio nós vemos um culto da Hillsong funcionando. Filas enormes na entrada, cartazes de bem-vindo ao lar, uma grande prática e cultura da Hillsong. Outras frases motivacionais, ambiente sempre de casa de show, de boate, escuro, muita luz, fumaça, música contemporânea, popular, um pregador descolado, gente bem vestida, todo esse ambiente de uma boate, de uma casa de show, né? E aqui eu queria fazer o primeiro comentário. Essa estética, alguns elementos dessa estética e dessas práticas são utilizados por outras igrejas, e isso não significa que por utilizar algum desses elementos, essas outras igrejas têm a mesma cultura da Hillsong. Eu não estou dizendo isso. Essas práticas e elementos estética, elas fazem parte da cultura da Hillsong e dessa cultura problemática que muitas igrejas têm imitado, mas não é porque algumas igrejas que você talvez conheça aqui e ali usam algumas dessas práticas, dessa estética, que elas são iguais. Claro, eu diria, precisamos ter cuidado e analisar caso a caso. E precisamos sempre analisar como o nosso uso dessa estética, dessas práticas ou de outras estéticas, de outras práticas estão influenciando o nosso modo de viver igreja, de fazer igreja, de ser igreja, de cultura de igreja. Mas o fato é que essa estética e essas práticas estão na Hillsong atreladas a essa cultura. Uma cultura que eu vou chamar aqui, como eu falei no começo, de seeker sensitive, ou sensível ao que busca. E essa é uma cultura onde o foco principal da igreja é criar um ambiente onde o descrente, né, o de fora, ele tenha prazer naquele ambiente, ele tenha os seus desejos satisfeitos, seja um ambiente agradável, sensível a ele. E aí é lógico que toda igreja quer ter um ambiente agradável para os de fora também. Mas aqui nós temos um exagero disso. É onde o meu culto, a minha fala, o que eu prego, o conteúdo, as músicas, a estética, tudo vai ser promovido para agradar o descrente, inclusive me tornando igual aos ambientes que o descrente frequenta. Por isso que a Hillsong, quando chega em um lugar, ela aluga, isso aconteceu em São Paulo, isso aconteceu em Nova York, isso aconteceu em outras cidades, ela aluga casas de show, né, ambientes de boate, ambientes que não são ambientes de igreja, mas ambientes parecidos com o que os descrentes frequentam. Essa é uma estratégia dessa cultura. Na Hillsong e nas outras igrejas que eu conheço que tem essa cultura, a música é um elemento principal. O que eu vejo na Hillsong é uma cultura seeker sensitive exageradíssima, muito exagerada. Algumas igrejas, por exemplo, como o Rick Warren, né, no seu livro Uma Igreja com Propósito, tem uma pegada mais sensível ao que busca, e ele influenciou algumas igrejas nesse sentido, mas a Hillsong
Hillsong ela vai a um nível muito exagerado, de ter todo um ambiente, toda uma estética, todo um conteúdo e modelo até de se vestir, de se comportar, voltado para isso. E esse tipo de cultura não é uma cultura bíblica, não é uma cultura de igreja. A igreja não foi feita para os de fora, a igreja foi feita para Deus. Quando você tem uma cultura de igreja, quando você tem uma igreja voltada para os de fora, você vai ter uma cultura de igreja fraca, uma cultura de igreja mais liberal, uma cultura de igreja menos santa. Quando você tem uma cultura de igreja só voltada para os de dentro, você vai ter uma cultura de igreja muito fechada, legalista, muito voltada para si mesmo. Uma cultura de igreja que também vai se enfraquecer por conta disso, menos evangelística. Quando você tem uma cultura voltada para Deus, você tem um equilíbrio então, porque Deus vai olhar tanto para os de dentro quanto para os de fora ao mesmo tempo. Quando nós voltamos para Deus, respeitamos a palavra de Deus. Então, esse equilíbrio aqui que a Hillsong não tem, que igrejas com esse tipo de cultura que copiam a Hillsong também não tem. Por exemplo, deixa eu citar um livro aqui que é muito utilizado por esse tipo de igreja, que é o Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. Eu já li esse livro todo, já estudei sobre ele. E o John Burke, que é o autor, ele fala o seguinte aqui na página 31, eu anotei para dizer para vocês. O clima no culto público ou na reunião de grupo também influencia. O modo de olhar, sentir e falar, a qualidade, o estilo de música, o jeito de as pessoas se vestirem e a maneira de interagirem publicamente são muito importantes. Esses elementos sinalizam aos outros como você é, o que podem esperar e como devem agir. Esse conjunto de costumes deve ser contextualizado mais do que qualquer outro aspecto, de acordo com o gosto das pessoas que você quer alcançar. John Burke está dizendo, gente, que o clima no culto, o modo de olhar, sentir e falar, estilo de música, o jeito das pessoas se vestirem e interagirem deve ser adequado, contextualizado ao gosto das pessoas de fora que você quer alcançar. E é isso que essas igrejas fazem. E é isso que a Hillsong faz de maneira exagerada. Exagerada demais. Então, a Hillsong, você vai ver no documentário que ela utiliza da música, de uma estratégia de atrair celebridades, de uma estratégia de pastor celebridade, daqui a pouco eu volto nisso, da estética, das casas de show, de todo um ambiente, inclusive de ostentação, para ter esse ambiente sensível ao que busca de forma muito exagerada. E isso é extremamente prejudicial. Porque o que foi que aconteceu? O Brian Houston, ele começou a fazer o que muitas igrejas fazem, mas ele começou a fazer de novo, de modo muito exagerado. Ele tornou a Hillsong numa marca, e ele tornou a Hillsong Church numa empresa, com marketing, com pesquisa de público, com atrair as pessoas por meio disso. E ele quis expandir essa marca, essa empresa ao redor do mundo. Isso é muito claro nas declarações que ele dá, e o documentário mostrou isso bem. Ele tem essa visão de conquista, de expansão, de crescimento numérico, de influência. Quando você junta essa cultura seeker sensitive, essa cultura de uma igreja celebridade e de uma igreja que vai conquistar, que vai avançar, você tem então o que nós temos na Hillsong. Um dos entrevistados nesse primeiro episódio diz assim: Brian Houston é um empreendedor espiritual, é o CEO de uma empresa espiritual. E aí outro entrevistado diz uma frase que para mim resume o problema da Hillsong. Eles não deveriam criar consumidores, eles deveriam criar discípulos. Essa cultura de igreja cria consumidores, cria fãs, não cria discípulos. E é isso que a Hillsong tem feito e influenciado de maneira muito ruim. Há uma crítica aqui que eu gostaria de dizer que o documentário faz de maneira exagerada. Quando se fala da música da Hillsong, se fala que a Hillsong trouxe o louvor e a adoração eclesiástica a um patamar mais contemporâneo. Se compara até com a música pop dos anos 90, dos anos 2000, depois com o Coldplay atualmente. A crítica do documentário é que a pessoa entrevistada está dizendo que a Hillsong faz isso para manipular as pessoas e para lucrar mais. Pode ser isso? Até pode ser essa estratégia, mas é difícil de julgar. Nós não estamos dentro dessa base aqui para julgar, a não ser que nós tivéssemos um depoimento de alguém dizendo lá de dentro que é isso mesmo que acontece. Mas eu considero a contemporaneização do louvor promovido pela Hillsong boa. Uma das marcas positivas que a Hillsong fez, inclusive, várias igrejas usam as músicas da Hillsong, inclusive a minha, e eu acho que isso é bom. É feito para manipular? Não sei. Tendo a acreditar sempre no melhor, sempre que não. E o documentário eu acho que exagerou nessa crítica, porque eu acho que eles não mostraram base para fazer essa acusação. A segunda metade do episódio 1, na verdade, e o episódio 2, tratam do Carl Lentz, que era o pastor, ex-pastor da igreja Hillsong em Nova York. E aqui também o documentário acertou muito, por mais que ele tenha pontos negativos nessa parte que eu vou já citar. Você vai assistir o documentário, você vai entender quem é o Carl Lentz, de onde ele vem, onde ele estudou, qual era a igreja dele, como ele chegou na Hillsong e como ele se tornou pastor da principal filial da Hillsong, que é a Hillsong New York. E o Carl Lentz, ele é apresentado como um pastor celebridade. E essa é outra marca muito ruim da cultura da Hillsong. É a marca do pastor celebridade e da igreja das celebridades. Mas vamos falar do Carl Lentz. O Carl Lentz,
ele é um cara que ele é bem retratado em pontos positivos como alguém muito carismático, eloquente, jovem, né, agradável, bonito, estiloso. Um cara que foi colocado e construído pela Hillsong para ser essa celebridade, o pastor rockstar. E aí ele ganhou esse patamar na igreja. Você vê que ele chega com seguranças pro culto, ele sobe no culto, ele já sai no carro cheio de segurança para ir a outra igreja pregar, e ele é esse tipo de celebridade. E ele ganhou a celebridade, assim, se tornou uma celebridade a nível nacional, não só mais eclesiástico, mas a nível da cultura, principalmente depois que ele começou a andar, a aparecer e a pastorear o Justin Bieber. E aí ele se tornou realmente um rockstar, né? Ele ganhou a mídia, ele tá nos jornais, nos programas de TV, sendo entrevistado pelos grandes programas americanos de entrevista, e ele virou, então, essa celebridade. Ele se tornou o nome da Hillsong, principalmente fora da Austrália. O documentário mostra essa cultura da celebridade. Tratamentos diferenciados ao pastor, tratamentos diferenciados porque há uma estratégia na Hillsong de atrair as celebridades, pessoas famosas, importantes. E isso acontece mesmo, tá, gente? Isso não é um exagero do documentário. Isso realmente acontece. E o que nós vemos é como essa cultura do pastor celebridade é maléfica para a igreja. O documentário ele mostra muito bem a relação que o Carl Lentz tem com a igreja. E ela é bem longe, mas muito longe mesmo de ser uma relação pastor-ovelha. É uma relação de celebridade-fã. Você tá indo para a igreja ouvir o Carl Lentz, é como se você estivesse indo para um show ouvir, né, um rockstar famoso, um popstar muito famoso. Não é uma relação pastoral, longe de ser. E você vê também a relação do Carl Lentz com a ostentação, como eu acabei de dizer. Você vai ver ele aparecendo no documentário e as pessoas mostrando, e isso é bem feito também porque isso acontece realmente, ele usando roupas, tênis e acessórios caríssimos, de milhares de dólares. Milhares mesmo de dólares, não é centenas, milhares. E isso utilizado também para atrair, para mostrar essa vida que o pastor tem, que a pessoa da igreja pode ter. A Hillsong tem muito esse chamado também da prosperidade, do avanço. E isso atrai os jovens, atrai as pessoas. Então o Carl Lentz, ele é colocado num pedestal, como um ídolo mesmo da Hillsong. E ele é o cara que atrai as multidões, que gera dinheiro, que gera marca. Ele é um grande ativo, vamos dizer assim, para o Brian Wilson e para a Hillsong. E aí nós vemos no final do primeiro e depois no segundo a queda do Carl Lentz em adultério. E para mim o ponto interessante que o documentário mostra é de como o Carl Lentz já tinha problemas nessa área, como ele já era um jovem que demonstrava problemas nessa área sexual, e de como isso foi negligenciado porque ele era alguém carismático e alguém muito popular, alguém muito bom no que falava, no que fazia. Eles conseguem entrevista com a amante do Carl Lentz e eles mostram esse processo de queda e de como a igreja lidou mal com isso. Porque numa cultura de celebridade, a celebridade é protegida ou a celebridade é chutada. A celebridade não é tratada biblicamente como deve ser tratada porque isso quebra a celebridade. Porque isso quebra a cultura da igreja de celebridade, de uma cultura de igreja como é a cultura da Hillsong. Então Mateus 18 não é colocado em prática. O tratamento do pecado não é bem feito quando toda essa cultura existe e a cultura de celebridade existe. Então essa cultura ela é muito problemática porque uma celebridade é exatamente o contrário de um pastor. E aqui eu queria colocar o seguinte: não há problema nenhum o pastor ter fama, o pastor ser famoso. Isso é diferente de ser uma celebridade. Quando você tem um nome conhecido e sua pessoa é conhecida, Deus usa isso para o avanço do evangelho, Deus usa isso para o avanço da teologia, para influência, boa influência nas igrejas. Deus vai usar isso como uma pessoa que, pela sua produção de vida, produção acadêmica, pelo seu exemplo, pelas suas pregações, pelos seus livros, não sei, pelo seu conteúdo na internet, você se tornou alguém de certa fama, notoriedade. Mas ser celebridade é diferente. Ser celebridade é você estar numa posição de ídolo, protegido, se não se relaciona com as pessoas, de alguém que é visto como inalcançável, como uma celebridade mesmo. Então ter fama e ser celebridade é diferente. A celebridade não serve, a celebridade é servida. E nós vemos isso em Jesus. Jesus era alguém famoso, pelo menos na sua área. E Jesus se tornou mundialmente famoso. Mas Jesus não veio para ser servido, Jesus veio para servir. O pastor pode ser famoso e continuar servindo, porque ele foi chamado para servir. Mas o pastor celebridade, que não é pastor, ele é servido. Ele está isolado, ele não se mistura. Enquanto o pastor de verdade, mesmo que tem fama, foi chamado para servir e para se ajuntar, não para ser servido e para se isolar.
Então essa diferença é muito importante. Então na Hillsong existe o pastor celebridade. E o Carl Lentz caiu, e por ser celebridade, ele caiu e não foi bem tratado dessa forma. Aqui eu faço uma crítica ao documentário. Primeiro, eu entendo que o Carl Lentz não quis responder, nem o Brian Houston. O documentário diz que eles foram procurados. Mas eles colocaram a amante numa posição de 100% vítima da situação. E eu não gosto disso. Ela fala do Carl Lentz como um predador sexual que fez tudo com ela. Mas ela deu consentimento. E ela fez também. Ela foi a amante dele. E isso parece ser meio esquecido no documentário. Não que justifique nada que o Carl Lentz fez. Em segundo lugar, há uma tentativa de tornar a pregação da igreja sobre a pureza sexual numa incoerência e num problema. E aqui eu vejo que tanto os autores do documentário, os produtores, quanto as pessoas entrevistadas não são cristãs. Inclusive pessoas que eram da Hillsong e que se dizem da igreja, mas que não têm uma visão da pureza sexual cristã. Isso, inclusive, é outro problema, porque você atrai para a igreja pessoas que estão lá porque gostam de outras coisas, mas não da vontade de Deus, da palavra de Deus, e por isso tem essas opiniões diferentes. Esse mostra o problema. Mas as pessoas estão lá dizendo que a igreja exagera, ou é legalista, ou é incoerente quando prega sobre a pureza sexual, o sexo só no casamento. Então, eles pegam esse tipo de mensagem para criticar essa mensagem e dizer assim, tá vendo? Eles falam isso, mas o Carl Lentz está fazendo isso. Sendo que eles passam uma ideia de que até mesmo falar isso é errado. Não deveria ser assim, não deveria ser tão duro assim. Mas eles mostram várias pregações em que o que está sendo dito é correto. E o errado é realmente o pecado do Carl e da prática dele e dessa incoerência de vida. Mas a verdade está sendo dita aqui é a verdade correta. E alguns depoimentos parecem contradizer isso, porque, ao meu ver, são pessoas que ou saíram da igreja e não concordam mais porque foram machucadas ou nunca concordaram. Então é preciso fazer esse filtro nesse segundo episódio. E no terceiro episódio, nós vamos então ao caso do abuso sexual, da pedofilia que houve com o Frank Houston, o pai do Brian Houston, e de que o Brian Houston ele teria encobertado isso. Ele sabia disso e ele não fez nada e ele acobertou isso porque isso poderia gerar prejuízos para a marca Hillsong, para a igreja Hillsong, para o seu plano de expansão. E eu não vou falar muito sobre isso porque o Frank Houston, aparentemente, provavelmente, ele realmente foi um pedófilo, ele teve esse caso de abuso sexual infantil, certo? Isso parece ser bem verdadeiro. O caso também do Brian Houston acobertar isso também parece ser verdade. Tudo isso está lá, está bem documentado. O que eu queria dizer é, a cultura de igreja, como essa cultura da Hillsong, ela tende a nos levar a não tratar essas coisas da forma bíblica, a tentar maquiar isso para que a igreja não seja exposta, para que a marca não perca valor, para que não atrapalhe a nossa expansão. Há outro caso também de uma garota que é abusada sexualmente por um dos integrantes da Hillsong College. Isso também é abafado, isso não é tratado, porque essa cultura de celebridade, de sucesso a qualquer custo, de estar na mídia, de tudo, faz com que essas coisas não sejam tratadas biblicamente. Então, esse é o problema. A cultura. Sempre a cultura. É por isso que eu digo, não me surpreende, infelizmente, que essas coisas aconteçam. E aí nós vamos ter relatos de algumas pessoas denunciando, e aí também eu já não sei se essas denúncias, a gente não escuta o outro lado, tá difícil de comentar, mas para mim o problema é a cultura. A cultura é problemática. E a cultura torna esses pecados ainda mais problemáticos. Porque isso pode acontecer na minha igreja, pode acontecer na sua igreja, pode acontecer em igrejas mais saudáveis, pode acontecer em igrejas que eu vou dizer melhores, com culturas melhores. E vai ser difícil de lidar, mas a cultura é a cultura da Hillsong que atrapalha muito quando isso acontece. E em muitos casos, ela até pode incentivar e dar gatilhos para isso acontecer. Nesse terceiro episódio, algumas afirmações, alguns julgamentos são muito pesados do documentário. Se fazem ligações que talvez a gente não consiga fazer, não tem base para fazer, então a gente tem que ter um filtro nisso também. Então nós temos que fazer esse filtro para assistir esse último episódio. E o que eu concluo com a minha análise é: faça esses filtros de você entender que às vezes são pessoas, às vezes não, que são pessoas não cristãs e depoimentos de pessoas que eu acredito que também não são mais cristãs ou que nunca foram, falando de algumas realidades da igreja que não entendem. E que algumas acusações são mais pesadas e não têm base para serem feitas, como as que eu falei aqui. Mas que para mim o resultado é positivo ao mostrar, principalmente a partir do primeiro episódio, a cultura problemática da Hillsong e de outras igrejas que são influenciadas ou até que são parceiras da Hillsong.
nós temos que fugir desse tipo de cultura, porque essa cultura é muito problemática. Você vai ver também no terceiro episódio a ideia da teologia dos 7 montes, que diz que a igreja tem que dominar aí as áreas da religião, família, educação, arte, entretenimento, mídia, negócio, governo, e como Brian Hilson tem essa ideia de ir dominar e avançar, e a Hillsong e outras igrejas também têm. Eu acho que não é por aí. A igreja foi chamada a influenciar a sociedade por meio do serviço, do amor, da pregação, não desse domínio, não dessa expansão territorial. É estranho quando igrejas querem avançar com filiais, dominando os territórios, os continentes, os países, as cidades, né? Eu prefiro igrejas plantando igrejas independentes que vão andar com as suas próprias pernas. A gente viu isso com Mark Driscoll na Mars Hill, né, crescendo demais, se centralizando demais nele, e isso está acontecendo também na Hillsong, aconteceu com o Carl Lentz, e é sempre muito perigoso. Eu quero concluir aqui, para o vídeo não ficar muito longo, com algumas afirmações que eu penso a partir desse documentário, a partir de tudo que eu já estudei, acompanhei da Hillsong e de outras igrejas com essa cultura. A primeira delas é: cultura de igreja importa, não se trata apenas de estética. Ah, a estética não importa? Ela importa, e ela importa principalmente se estiver ligada a uma cultura como a cultura da Hillsong. Por isso nós temos que ter culturas eclesiásticas sempre bíblicas, cada vez mais bíblicas, e que prezam pela simplicidade. E aqui simplicidade não tem a ver com o tipo de arquitetura e de cor das coisas. Você pode ter uma igreja moderna, bonita, linda, mas ainda assim uma cultura simples, bíblica. Isso precisa ser chamado a atenção. Cultura de igreja importa sim. Não somos livres para ter qualquer cultura. A cultura da Hillsong não é uma cultura de igreja, é uma cultura de empresa, de marca. Okay? Segundo, o tamanho da igreja importa? Também importa. Não tem um número para dizer assim até quando uma igreja pode crescer, mas quando mega igrejas surgem muito grandes, com várias filiais, tudo centralizado numa única administração, num único homem, que é o grande líder, o grande guru, o grande astro, isso sempre, ou vou dizer quase sempre, é problemático. Então uma igreja precisa ter pastores capazes de pastorear o seu rebanho, pastores e líderes, né, ali conhecem o seu povo, que tem uma rede de pastoreio. Eu sempre olho com muito desconfiança para igrejas que se expandem a números incontáveis e sedes incontáveis. É preciso muito cuidado, principalmente quando você está atrelado isso a uma cultura como a da Hillsong. Terceiro, habilidades e carismas não podem ser mais valorizados que o caráter. Esse é um erro que pastores não podem cometer e que igrejas não podem cometer. Não podemos nos encantar demais com habilidades e carisma e esquecer ou negligenciar o caráter das pessoas e dos líderes. Quarto, igrejas não podem ser construídas em cima de celebridades. Não podem. A visão pastor-celebridade não é bíblica. Já expliquei isso aqui. O pastor não combina com celebridade. O pastor pode ser famoso, mas não celebridade. E jamais uma igreja pode crescer e se expandir porque tem um pastor celebridade. Isso vai ruir, isso vai acabar. Acabar quando ele pecar, quando ele cair, quando ele morrer, quando ele decidir sair, quando não tiver um sucesso à altura, a igreja vai ruir. Igrejas saudáveis, igrejas que perduram, não são igrejas de pastores celebridades. Quinto, a honestidade está acima da lealdade. Pastores, celebridades, igrejas com essa força, lideranças com essa força costumam cobrar uma lealdade. Lealdade a qualquer preço, mas isso não existe. Precisamos ser leais somente a Deus a qualquer preço, e nós precisamos ser honestos acima de leais às pessoas, nas denúncias, nas críticas, ao sair, nessas coisas. Eu estou usando aqui algumas conclusões, principalmente essas duas últimas, do Michael Bird, adaptando quando ele falou do caso da Mars Hill, do Mark Driscoll. E aqui eu vou citar uma literal dele, que ele diz o seguinte: quando o sucesso é um ídolo, o abuso pode se tornar um sacramento. E o sucesso é um ídolo dessa cultura da Hillsong. E aí o bullying, o abuso, essas práticas ruins podem se tornar sacramentos da igreja. E eu acho que essa frase do Michael Bird aqui resume bem o problema desse tipo de cultura. E é isso que eu acho que esse documentário nos ensina. E se tem uma mensagem final que eu deixaria para você, é: valorize igrejas com culturas bíblicas e simples. E fuja dessas igrejas que estão tentando sempre atrair os de fora com elementos mundanos, sempre focando os de fora, que tem toda uma linguagem estética legal, mas que estão longe das escrituras. A Hillsong tem uma cultura problemática e que deve ser transformada. E o meu desejo é que eles se transformem, mas no nível que eles já estão, no crescimento, no tamanho, na marca que eles já têm, isso é muito difícil. Mas que Deus faça a obra, que Deus faça a obra nas nossas igrejas, que Deus nos leve a uma cultura que foca, em primeiro lugar, nele, acima de todas as coisas. Então assiste o documentário e eu espero que Deus continue
construindo, edificando igrejas fortes na palavra de Deus, com foco em Deus, e que a gente possa negar cada vez mais culturas como essa. Bom, que Deus te abençoe. E ore por isso, ore por sua igreja, ore pelos seus pastores, ore pelos seus líderes. Orem para que Deus mantenha nossas igrejas firmes, santas e saudáveis. Deus te abençoe. Valeu!